E chegamos à última pergunta desse projeto. 10 perguntas que todo fiscal de contratos gostaria ou deveria fazer, mas não tem coragem. Meu nome é Giovana Garcia, eu sou auditora governamental. E o objetivo desse projeto, desse trabalho, é disseminar essas perguntas que são recorrentes. Eu separei as 10 perguntas campeãs de audiência, que são muitos servidores me perguntam em todos os lugares, nas capacitações presenciais, online, aqui nas redes sociais, pessoalmente. Então, por isso que eu separei essas 10 perguntas mais recorrentes. E o objetivo é compartilhar esse conhecimento, é dividir, é falar de uma forma mais clara, objetiva e também, como eu tenho dito, trocar conhecimento. Se você tem alguma sugestão, se você tem um caso concreto, compartilha com a gente, escreve lá nos comentários, porque, como eu sempre digo, o conhecimento, quanto mais compartilhado, mais ele cresce. E ele beneficia todo mundo que o recebe. Todo mundo que compartilha conhecimento, eu estou aqui gravando esse vídeo, estudando, falando para vocês, mas quando vocês compartilham algum caso concreto, quando vocês me trazem uma dúvida, me ajudam também a me aperfeiçoar e melhorar como profissional e como professora. Então, se você, eu já adianto, se você está gostando desse material, compartilha com seus amigos, compartilha com os seus colegas que desempenham também essa função, com quem é um estudioso da área. Eu agradeço a atenção de quem está assistindo, de quem está gostando. Isso me faz muito feliz e esse é o meu objetivo. Eu, enquanto servidora, enquanto professora, o meu objetivo é aprimorar a administração pública, é melhorar a administração pública. E quando eu estou aqui compartilhando conhecimento e atingindo você que está aí do outro lado e que atua nessa função tão importante, tão relevante, nós também estamos aprimorando a administração pública. Então, vamos à nossa 10ª e última pergunta. Professora, o fiscal de contratos, ele pode ser responsabilizado por alguma falha na fiscalização da execução do contrato? Então, já trago a resposta, sim, ele pode. Mas como a gente tem feito durante todo o nosso processo, vamos compreender, né? Quando ele pode ser responsabilizado? Primeiro, ele pode ser responsabilizado pessoalmente por falhas na fiscalização. Isso é o primeiro ponto, certo? Pode. Mas desde que haja culpa ou dolo na sua atuação. Então, essa responsabilidade, ela depende da análise do caso concreto, né? Não posso dizer, todo fiscal de contrato, não. A gente vai ter que analisar o caso concreto. A gente vai ter que ver o que foi que aconteceu. A gente vai ter que ver qual o tipo de contrato. Qual foi a falha nessa execução? Então, eu trago aqui alguns pontos importantes para a gente pensar sobre isso. Por exemplo, no ato omissivo ou comissivo ou omissivo por culpa ou dolo. Por exemplo, ele deixa de comunicar irregularidades que observou, ou se atesta indevidamente a execução de um serviço. Se você for ver lá em uma pergunta, a gente tratou disso. A Lei 14.133, repetindo o que já dizia a 8666, o fiscal de contratos, ele deve anotar tudo que acontece lá na sua execução do contrato e ele deve compartilhar com o seu superior, com o gestor de contratos, com a empresa, problemas que acontecem durante a execução do contrato. Então, se ele não faz isso aqui, é considerado o quê? É considerado que ele foi negligente, que ele não observou, que ele foi omisso. Então, isso é importante. Se há alguma irregularidade, ele vai formalizar. Desvio das atribuições legais ou normativas, ou seja, ele vai agir fora dos limites estabelecidos pelas normas ou pelas normas, de novo. Desvios das atribuições legais ou normativas, agir fora dos limites estabelecidos pelo termo de designação ou pelas normas internas. Isso pode acarretar responsabilização. E conveniência com irregularidade, por exemplo, quando ele souber de problemas e se omitir. Isso é o básico. Ele sabe que o problema está acontecendo e ele não vai tomar nenhuma providência. Isso é o básico. Se ele
Vê algum problema, ele vai formalizar. E ele vê que aquele problema está acontecendo e não toma nenhuma providência, e isso pode ser motivo para ele ser responsabilizado. Agora, eu trago um artigo da Lei 14.133, também nesse intuito de tornar a informação mais clara. O que é que diz o artigo 121? O artigo 121, ele diz que somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais da execução do contrato. Então, primeiro, o legislador diz o quê? Olha, empresa, você é contratada, você é a responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais da execução do contrato. Tá certo. O legislador está dizendo, olha, empresa, tu contrataste com a administração, você, todas essas questões aqui é responsabilidade sua. Mas aí, no parágrafo segundo desse mesmo artigo, ele traz uma ressalva. Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, que é um tipo de contratação que exige muita dedicação do fiscal de contratos, que existem várias etapas, que tem muita documentação para ser observada. Ele diz que, nesse tipo de contrato, a administração pública responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, quando for comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contrato. Então, resumindo o que diz esse artigo. O legislador diz: empresa contratada, tu és responsável pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais, comerciais. Tudo é responsabilidade do contratado. Mas lá na frente a empresa diz: nos casos de contratação de serviço contínuo com regime de dedicação exclusiva, o serviço de contratação de mão de obra, a administração ela pode responder solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se for comprovada falha na fiscalização. Então, quando o ministro capacita ações para fiscais de contratos, tem um tópico exclusivo para fiscalização de contratos de terceirização de mão de obra, serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Por quê? Porque esse é um tipo de contrato que exige muita atenção do fiscal. Então, a gente acabou de ver, ele pode ser responsabilizado quando ele é omisso, quando ele não observa, quando ele não é diligente, e especialmente nos contratos de terceirização de mão de obra, ele precisa ficar mais atento ainda. Prosseguindo, então, se existem algumas ações que o fiscal pode desempenhar para evitar isso, né? Se ele atua com diligência, dentro de suas atribuições e limites, e mesmo assim o problema ocorreu por fatos alheios à sua atuação. Eu vou já trazer já um exemplo aqui. E quando ocorre falhas sistêmicas de gestão ou omissão superior e o fiscal cumpriu o dever de comunicar os problemas. Veja bem, no exemplo anterior, o fiscal, ele acompanha um contrato de terceirização de mão de obra. Ele viu que estava tendo problemas, ele informou a empresa, ele formalizou, ele informou o gestor de contratos, ele informou a autoridade máxima, ele apontou prazo para que os problemas fossem resolvidos, né? E mesmo assim os problemas persistiram, ele está isento da responsabilização. Por quê? Porque ele viu que o problema estava acontecendo e dentro do seu âmbito de atuação, dentro da sua responsabilidade, dentro do que ele poderia fazer, ele tomou todas as medidas, né? E quando está acontecendo falhas sistêmicas, ele informa as autoridades superiores, ele informa quem pode tomar uma providência em relação àquilo ali e não toma, então ele não vai ser responsabilizado por aquele problema. Então, com essas simples ações, ele afasta essa responsabilização. Ele foi diligente, ele informou, ele formalizou, ele dividiu a responsabilidade, ele produziu lá todos os documentos para que o seu processo fique robusto, com evidências claras e documentadas. Então, quando ele toma essas medidas, ele afasta a sua responsabilidade. Então, o que foi que a gente viu aqui? Que ele pode sim ser responsabilizado, mas
Quando ele compartilha a informação, a responsabilidade, quando ele formaliza, quando ele diz o que está acontecendo tempestivamente, ele está resguardado e ele não vai ser responsabilizado. Então, ele vai ser responsabilizado quando? Quando ele não tiver atenção, quando ele for negligente, quando ele for conivente com erros, quando ele identificar alguma falha e ele não atuar tempestivamente para resolver aquele problema, aí sim, nesses casos é porque ele pode ser responsabilizado. E aí eu trago aqui um acórdão recentíssimo, agora do Tribunal de Contas, da agora de 2025, de junho de 2025, que ele diz o quê? Que o fiscal de contratos designado diante de sobrecarga de trabalho para exercer adequadamente as suas competências, em razão de elevado número de contratos já sob sua fiscalização, deve comunicar a situação aos seus superiores hierárquicos, para adoção das medidas pertinentes, sob risco de vir a responder por eventual prejuízo causado ao erário. O que é esse problema aqui? É, a pessoa, o servidor, ele foi responsabilizado e ele alegou que ele tinha uma sobrecarga de trabalhos, que ele tinha 21 contratos sob sua responsabilidade, certo? Lá no documento tem essa informação, 21 contratos sob sua responsabilidade. Mas o que foi que aconteceu? Ele não compartilhou com o seu superior hierárquico. Ele não avisou que ele estava com essa sobrecarga. Ele não disse que essa sobrecarga estava dificultando o trabalho dele, que ele estava tendo problemas na fiscalização com essa sobrecarga de trabalho. Então, o que foi que aconteceu? Ele, de fato, ele foi responsabilizado. Por quê? Porque ele não comunicou tempestivamente a situação aos seus superiores hierárquicos. Então, se está acontecendo um problema, eu vou comunicar aos meus superiores. Eu vou dizer, a gente está vendo aqui, isso aqui é um caso concreto. Ele tinha 21 contratos sob sua responsabilidade, mas ele não dividiu, ele não comunicou aos seus superiores essa situação. Então, hoje, depois que o problema aconteceu e que ele foi responsabilizado, isso não é mais isso não pode ser mais utilizado como argumento, porque à época ele não compartilhou com seus superiores, certo? Então, o que é importante a gente saber que ele pode ser responsabilizado? Sim, pode. Mas se ele não for cuidadoso, se ele não for atuante, se ele não formalizar, se ele deixar passar todos esses cuidados que ele deve ter durante toda a execução do contrato. Então, com isso, chegamos ao final da nossa última pergunta, né? Então, só para a gente fechar, o fiscal ele precisa compartilhar a responsabilidade, formalizar os problemas ocorridos. Pequenas ações que às vezes são negligenciadas, eles podem resultar em uma responsabilização. A gente acabou de ver o caso concreto de um acórdão recentíssimo. Se o fiscal, à época, estivesse compartilhado com seus gestores o problema que estava acontecendo, as dificuldades que estava tendo, porque ele tinha 21 contratos sob sua responsabilidade, isso talvez afastasse a responsabilização. Mas dizer depois que o problema aconteceu, não vai surtir mais efeito. Então, chegamos ao final das nossas 10 perguntas, todas respondidas. Se você gostou, vai lá, compartilha com seus colegas, informa, comenta com a gente. Como eu tenho dito, isso é uma troca de conhecimento. O conhecimento compartilhado, ele cresce, ele beneficia todos os envolvidos. Então, lembre-se, o conhecimento, ele sempre vai te levar adiante. Se você gostou do conteúdo e ainda não me segue lá no Instagram, também está aqui o QR Code. Me segue lá no Instagram. Espero que esse conhecimento, ele de fato agregue valor, ele de fato contribua com o seu conhecimento. Esses são apenas os primeiros 10 vídeos que eu vou compartilhar. Vou continuar criando conteúdo para sempre, dentro do meu papel de servidora e de professora, contribuir para uma administração pública mais eficiente. Então, agradeço a todos que assistiram, que compartilharam e continue, porque esse é o nosso objetivo. Obrigada e nos vemos em breve.